E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Oremos. Grande Deus e Pai, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que Tens feito por nós. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que mesmo em meio lutas e problemas que enfrentamos, Tu estás conosco. Tu estás pronto a estender a mão para nos dar a bênção que nós tanto almejamos, Pai. Ajuda-nos a perseverarmos na fé, a não desanimarmos e que possamos ter a certeza de que no momento oportuno Tu irás dar a vitória a cada um. Pedimos que abençoes o nosso dia de hoje, abençoes também esse estudo que iremos fazer, abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Em especial, nós queremos pedir pelo Arthur, que está hoje aniversariando, é o neto do Genésio Mioto, que Tu concedas ao Arthur muitos anos de vida. Abençoes também Elineide Campos, Marli Abreu Lima, Manuel Fernandes, Dalzira Jesus de Oliveira, Irani Dourado, pede especialmente por Joquebede, que irá fazer prova de validação, que segundo a Tua vontade ela seja aprovada. Queres abençoar Maria da Guia e também a netinha Olívia, que ontem completou mais um ano de vida, 8 anos. Todos os nomes que aqui estão, Pai, todos os pedidos, toda a situação, colocamos em Tuas mãos e esperamos de Ti as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos para darmos continuidade à nossa série Crescendo no Relacionamento com Deus. Passo a passo nós vamos aprendendo que nós devemos colocar a nossa confiança totalmente em Deus, porque Ele conhece todas as coisas e que nós também precisamos nos relacionar com Ele através do estudo diário da Bíblia, através da oração, e que possamos ter a certeza de que nós temos essa amizade, essa intimidade com Deus, com Jesus, porque este é o preparo que nós fazemos para nos encontrar com Jesus. Muitas pessoas às vezes dizem, olha, eu não sei se estou preparado quando Jesus voltar, eu não sei se eu vou estar salvo. Se nós tivermos um relacionamento com Ele diário, como nós fazemos aqui com vocês, o estudo, e estamos fazendo esta série, se nós nos relacionarmos diariamente, termos amizade com Jesus, com certeza nós estamos preparados para o grande encontro. Lutas, problemas, tribulações, angústias sobrevirão sobre todos, mas nós temos que confiar em Jesus, confiar em Deus, que tem o controle de todas as coisas. E esta semana nós iremos estudar um pouco sobre tribulações, problemas que nós enfrentamos em nossa vida, tempestades que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, algum problema, alguma enfermidade, algum desemprego, enfim, são tantos os problemas que aparecem e às vezes nós não sabemos lidar com essas tempestades que acontecem em nossa vida. Mas nós sabemos que Deus, Ele está olhando para cada um de nós. Ele contempla a nossa angústia, contempla o nosso desespero, Ele contempla a situação que nós estamos atravessando e Ele espera que nós corramos a Ele, possamos ir a Ele, mesmo às vezes não tendo certeza de que Ele vai nos ouvir, mas a Bíblia diz que toda oração é ouvida por Deus, toda, não existe uma oração que Ele não ouve. Às vezes o que acontece é que nós oramos e queremos que Deus responda do jeito que nós queremos. Nós é que queremos dar as coordenadas para Deus, como é que tem que fazer. Nós esquecemos de que nós precisamos deixar nas mãos de Deus e Ele agir na situação que nós estamos atravessando e nos mantermos confiantes. Nós encontramos aqui em Marcos, no capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, Jesus, ele havia passado o dia cuidando, atendendo as multidões, curando, libertando.
Jesus dava atenção a todos que iam a ele, e o dia foi muito cansativo, e quando estava já começando a escurecer, Jesus ele fala para os seus discípulos: olha, vamos para a outra margem do lago, que é chamado o Mar da Galileia. Porque Jesus, ele realizou o seu ministério praticamente de um lado do lago que é chamado a região da Galileia, ali em Cafarnaum, em Caná, aquelas cidades que nós tanto ouvimos falar, onde Jesus realizou milagres. Ali era a região onde os judeus moravam, era o lado ocidental do lago. Jesus, a maioria dos seus milagres foi realizado ali. E então Jesus fala com os discípulos: vamos para a outra margem do lago. A outra margem era habitada por pessoas pagãs. Jesus não era bem-vindo lá, nem os discípulos eram bem-vindos. E Jesus sabia que eles iriam enfrentar uma tempestade nessa travessia. Jesus, cansado do dia, ele foi para a popa do barco, lá atrás, onde fica o leme, para guiar, dirigir o barco na direção que querem. E Jesus ali, ele deitou em um travesseiro que estava ali e dormiu. É a primeira vez que nós encontramos na Bíblia falando que Jesus dormiu. E é nessa passagem aqui. Jesus dormiu nessa travessia. E quando eles estavam remando, atravessando o Mar da Galileia, começou uma tempestade. E os discípulos, alguns deles eram experientes ali no Mar da Galileia, conheciam muito bem, sabiam das tempestades, como enfrentar. Só que essa tempestade estava muito forte, era muito vento, muita chuva, as ondas subiam, a água batia no barco, entrava no barco a água. E Jesus dormindo, e os discípulos remando, tentando vencer a tempestade, e não conseguiam. E quando eles perceberam que não tinham condições de enfrentar sozinhos aquela tempestade, eles acordam Jesus e dizem: mestre, acaso não te importa que pereçamos? Vejam, Jesus, ele sabia que ia acontecer essa tempestade, mas ele estava testando os seus discípulos. E muitas das vezes, irmãos, nós também somos cristãos, mas nós não estamos preparados para certas situações que enfrentamos em nossa vida. E aí nós começamos a querer resolver os problemas que estamos atravessando sozinhos, de acordo com o que nós conhecemos, de acordo com a nossa força, e esquecemos de recorrer a Jesus. Então é importante, quando nós começamos a perceber que estamos começando a enfrentar uma tempestade, um problema em nossa vida, em nossa família, a primeira coisa é recorrer a Deus, buscar a Ele em oração. Se puder orar junto com a família, é muito melhor, porque a família que ora unida, ela permanece unida. O problema é que hoje a maioria das famílias cristãs não tem mais um culto familiar, não oram em família. Cada um, se orar, ora sozinho e faz aquela oração corriqueira. Mas nós temos que estar alertas. Por quê? Porque dias difíceis estão diante de nós. Dias tenebrosos estão para começar a qualquer momento. E isso vai afetar a vida de todos os seres humanos e também a vida dos cristãos. Mas como há um ditado que vocês já ouviram, e eu vou dizer aqui, diz que o barco que tem Jesus, ele não está isento de enfrentar tempestade. Mas se Jesus está no barco, o barco não afunda. Então é isso que nós precisamos ter em mente, que se nós temos a certeza da presença de Jesus em nossa vida, em nosso lar, em nossa família, nós vamos superar os problemas. E Jesus, ele sabia também que do outro lado do lago, do Mar da Galileia, tinha lá uma pessoa que estava precisando ser liberta, era o endemoniado gadareno. Vocês podem continuar lendo aqui, o capítulo 5 de Marcos, a partir do verso 1, fala desse episódio. Jesus foi para o outro lado exatamente por causa dessa pessoa, para libertar este endemoniado. E Jesus, então, expulsou dele uma legião de demônios
E os demônios então pediram para que mandasse que eles entrassem numa manada de porcos que estava ali. Jesus mandou, eles entraram. A manada de porcos se precipitou, despenhadeiro abaixo, entrou no mar e se afogou. E as pessoas lá daquela região, chamada Decápolis, que eram 10 cidades que tinham ali, as pessoas, quando souberam o que havia acontecido, eles foram até lá onde estava este homem, que antes era endemoniado, andava nu, se cortando com pedras, vivia entre os sepulcros, agora ele estava são, estava em perfeito juízo e estava vestido, sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E então, quando os gadarenos, os moradores daquela região, chegaram e viram que agora este homem estava curado, eles nem se importaram com esse homem que Jesus havia libertado. Eles se preocuparam com os porcos que eles haviam perdido. Eles davam mais valor a porcos do que a uma pessoa. E isso também acontece hoje, irmãos. As pessoas estão dando mais valor às coisas materiais do que às pessoas. E nós temos que mudar essa situação. Se nós também nos preocupamos mais com coisas materiais e esquecemos do nosso semelhante, nós precisamos reverter essa situação. Nos preocupar com as pessoas. E então os gadarenos disseram para Jesus para que fosse embora dali, que eles não queriam Jesus ali. E Jesus entrou no barco e foi para o outro lado novamente. Leia o capítulo 5 de Marcos, fala desse endemoniado gadareno. Agora, as tempestades, elas poderão acontecer, mas não se desespere. Eu tenho certeza que você já viu várias tempestades de fenômenos naturais que acontecem. Por exemplo, está agora tendo o fenômeno do El Niño, que vai ser o mais violento em cerca de 100 anos. E nós já vimos aí várias cidades no Brasil destruídas por vendavais, por chuvas de granizo, cafezais destruídos por granizo. São tempestades de fenômenos naturais que acontecem. E nós sabemos como que é uma tempestade e nós nos apavoramos às vezes. Mas a tempestade, se acontecer em nossa vida, nós precisamos ir a Jesus. A tempestade de problemas que nos sobrevêm, que nós não nos desesperemos, mas que possamos recorrer a Jesus e esperar nele para que ele nos ajude a vencer a tempestade que estamos atravessando. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós retornaremos amanhã dando sequência ao estudo da semana. Queremos desejar a todos vocês um bom dia e que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender a palavra de Deus e vivê-la na prática em nossa vida. Que Deus nos abençoe.